Olá, queridos, bom dia, muita paz, saúde e prosperidade para você e mais uma manhã de fé, mais uma manhã de esperança. Estamos aqui nesta manhã de... Hoje é quarta-feira, hein? Hoje é dia 20 já, minha gente, hein? Tá voando o tempo, hein? 20 de setembro de 2023, uma quarta-feira especial. Tá comigo aqui o meu querido pastor amigo Washington Campos, né? Ele está com a gente aqui. Um pastor, ele adora o Senhor também, com várias canções. Daqui a pouco você vai ouvir uma música também, um cântico que você, acho que é compositor, ele tem bastante coisa. Traduzindo, é um servo de Deus, né? Fica mais bonito, mas é uma bênção. E a gente se conheceu no ano de 2005, olha só, em 2005. E eu me lembro que quando a gente se conheceu em 2005, nós estávamos aqui com esse projeto Agindo Deus, já acho que há 9 meses mais ou menos, né? Então era ainda bebezinho, né? Era bebezinho. E eu nunca esqueço. E eu me lembro que ele ainda fez umas perguntas para mim, né? E perguntou se eu era a mesma pessoa na igreja, aqui, acolá. Eu nunca esqueço dessa pergunta. Eu falei, eu acho que sim. Tá com a gente, vai dar o seu bom dia. Fica à vontade, Washington Campos. Bom dia, gente. É uma alegria estar aqui logo de manhã, tendo esta oportunidade, esse privilégio de estar aqui com meu amigo, o pastor Edson. E eu quero desejar a você nesta manhã a virtude que há em Cristo Jesus, a graça que há em Cristo Jesus, que o seu dia seja abençoado e que você possa prosperar em tudo que você for fazer, segundo o que Deus tem planejado. Seja assim. Bom dia para vocês todos. Amém, amém. Eu já estou olhando aqui na internet aqui, o Washington Campos, o seu CD aqui, nós vamos... É CD, né, claro, mas hoje está no Spotify, né? Sim. Várias plataformas digitais, né? Mas vamos fazer assim, vamos ouvir uma música aqui, depois ele vai trazer a palavra, vai orar com a gente, tem mais um convidado aqui. Vamos dar o bom dia também, o pastor aqui, Haroldo, né, pastor? Dá o seu bom dia para o povo aí, querido. Muito bom dia, pastor Edson. Glorificado seja o nome do Senhor, você que está nos ouvindo nesta manhã. Tem um fato interessante, pastor, que eu quero compartilhar. É a primeira vez que estou aqui numa rádio. Sério? Mas eu tenho uma história que o meu pai foi radialista e apresentador de televisão. Olha só. Então, para mim é uma alegria estar aqui hoje com vocês, experimentando essa sensação, né, de estar aqui ao vivo com você. E na minha oração quero deixar um versículo para que a bênção do Senhor esteja sobre você que está nos ouvindo, que está nos vendo também depois. O Salmo 121 foi a minha oração nesta manhã, versículo 1 e versículo 2. Olho para os montes e pergunto, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Que seja essa a minha palavra para você nesta manhã, que a fé do Senhor Jesus esteja no teu coração e o que você estiver passando hoje, creia que o Senhor vai operar na sua vida, em nome de Jesus. Obrigado, amém, pastor. Amém. Valeu. Vamos ouvir a canção, então. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é a minha vitória. Agindo Deus, quem impedirá? Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é a minha
Que bom demais, hein? Sempre me guiará, pastor. Eu acho que essa música é linda demais, porque a letra, né? Conta um pouquinho desse trabalho, porque é um trabalho bem lá de trás, só que está muito moderno, ou seja, a letra, claro, né? E a produção. Então, e Deus tem te usado assim. Você é de Americana, São Paulo. Tem alguém de Americana, pessoal? Se tem alguém de Americana, São Paulo, manda um zap para nós aqui, porque no interior de São Paulo a gente tem uma audiência muito bacana. Na verdade, esta canção, O Senhor é o Meu Pastor, eu compus em função do chamado que eu recebo de Deus, né? E ela retrata a minha experiência de deixar a minha atividade profissional para consagrar a minha vida ao serviço do Senhor. E então essa música, ela é esse marco, e ela define como é que o Senhor Deus lida com os seus. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. É o que eu declaro, baseado no Salmo 23 de Davi. E aí, num determinado momento, eu digo que na cruz, Jesus escreveu a minha história, um poema de amor e fé. E Ele sempre me guiará. Porque na noite em que eu tomei a decisão de me dedicar ao serviço do Senhor, Deus falou claramente comigo isso. Bem está, meu servo, eu, a partir de agora, sou o teu pastor, eu sou o teu ouro, eu sou a tua prata, nada te faltará. E tem acontecido. E trazendo isso para os ouvintes, é muito importante, porque o Salmo 23, ele é famosíssimo, pelo menos para quem lê Bíblia, né? Eu acho famoso, né? Mesmo fora do circuito religioso, evangélico, o Salmo 23 é famoso, né? É famoso. Mas trazendo, fala para os ouvintes, porque a gente tem muitas pessoas ouvindo e tem vários níveis de fé, evidente, né? Sim, é aquele que ele está aprendendo com a gente está aqui há quase 19 anos, então tem pessoas, elas me consideram o pastor deles, ou seja, o mentor. Então, essa linguagem, o Senhor... Há muitos cristãos que não botam fé nisso aqui, né? Porque talvez não entendeu a mensagem, assim. Né? É possível, sim, porque talvez o fato do Salmo ser famoso e a proposta do Salmo, Senhor é meu pastor e nada me faltará, acaba se tornando como que um talismã. Né? A pessoa se apega à simbologia do Salmo, mas ela não compreende o conteúdo. A essência ali, né? A essência. E se nós olharmos para o que o apóstolo Paulo ensina quando ele escreve a sua carta aos Romanos, no capítulo 10, no verso 17, ele explica que a fé, ela deriva da palavra. Então, a falta de compreensão da palavra, consequentemente, também não vai produzir a fé genuína. Então, infelizmente, há muitas pessoas que, mesmo se dizendo cristãs ou evangélicas, não têm essa fé que é oriunda da palavra. Quando você falou de usar como talismã, a mesma coisa é o Salmo 91, né? É outro também. É outro pessoal, ele acha que vai recitar e vai ter milagre. Ou deixar aberto na página como se isso representasse uma proteção. Né? Proteção, manifestação de poder, isso sim. Que maravilha. Gente, olha, se você quer ouvir boa música, né, Pastor Washington, dá os seus canais aí que é o Spotify, um deles, né? Spotify, né? YouTube, no Word, Microsoft também tem. E são as plataformas aí. Sim. Não sei se tem na Deezer, eu não vi, mas acho que deve ter também. Então, ouvinte, você que acompanha o Agir de Deus aqui, o Ministério Agindo Deus também tem lá no Spotify. Então você tem a chance de ouvir uma reflexão com Agindo Deus de 15 minutos. Depois vai para música, vai para adoração. Olha que bacana, olha que conexão bacana. Boa. Né? Tá certo que o pastor também prega, mas ali é as músicas, né? Esse é um combo importante. Apesar que todas as músicas que eu escrevi, elas são a retratação de experiências concretas com Deus. Não é apenas a poesia pela poesia, mas é a poesia embasada na experiência vivenciada com o Senhor. Inclusive, claro que você entende muito sobre isso, de música e tudo mais,
Mas aqueles hinos antigos, por exemplo, muitos que foram escritos em um momento difícil também, tem isso, né? Esse link, né, do Sim. compositor, né? Você começa pela compreensão dos salmos. Boa parte dos salmos são músicas, são canções. E você vê que o salmista, ele está abrindo o coração, rasgando o coração, repartindo as suas necessidades, as suas dificuldades, os seus medos, os seus temores, ou em outros aspectos ele está na exuberância da compreensão de que Deus o abençoa, libera o seu poder e o faz caminhar vitoriosamente. Então, nesse sentido, e os salmos eles apontam para isso. Quando você vê lá na palavra, no salmo, antes ali no capítulo está escrito assim, masquil de Davi, mictão, são palavras que significam o caráter didático da letra que foi escrita pelo salmista. Assim como essas canções que eu escrevo, elas têm um valor didático. Se a pessoa parar para reflexionar e ler a letra, ela vai ver que tem um conteúdo instrucional e, claro, fundamentado nas Escrituras. É isso aí, gente, é para quem tem fé. Falando em fé, pastor, é fé. Como eu disse, falar em Deus e não falar em fé não tem sentido, óbvio, né? Então é importante, né, a gente abordar um pouquinho não, fé, uma palavra tão pequenininha, mas é o famoso Hebreus 11, né? Hebreus 11. A certeza das coisas que se não vêm, né? A concretude daquilo que se espera. Mas a fé precisa ser compreendida do ponto de vista das Escrituras. Amém. Porque, como eu já tinha mencionado antes, Paulo explica que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E há um aspecto em que Paulo faz menção de que a fé é dom de Deus. É o dom de Deus que nos conduz à salvação. Isso está no capítulo 2 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, quando Paulo diz assim, ele vos vivificou estando vós mortos em ofensas e delitos, né? Então, essa é a manifestação da bondade de Deus, porque se nós estávamos mortos, como é que a gente iria reagir? E Deus nos vivifica, nos concede fé para que nós tenhamos a compreensão do seu plano de salvação. Então, eu sempre tenho dito às pessoas que a fé, como ela resulta da palavra, eu preciso alimentar a minha alma, preciso alimentar o meu espírito, preciso alimentar a minha mente com a palavra de Deus. Eu vou aqui resgatar o episódio em que o Senhor Jesus é levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Está no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, e aí Jesus ficou lá e jejuou 40 dias e 40 noites, e quando ele teve fome, o diabo apareceu para tentar Jesus, e a primeira coisa que ele disse para o Senhor Jesus é: você não é o Filho de Deus? Transforma estas pedras em pães, você vai resolver o seu problema. No verso 4, Jesus diz assim: está escrito. Está escrito. Nem só de pão o homem viverá, mas de tudo aquilo que da boca de Deus sai, disto o homem viverá. Então eu quero chamar a atenção para esta afirmação do Senhor Jesus. Por 3 vezes, quando o diabo o tenta, ele, antes de se pronunciar, ele diz: está escrito. O que é que eu aprendo com isso? Que Jesus está trazendo à tona o valor que nós devemos dar à palavra de Deus. Porque se eu tenho a palavra de Deus no meu coração, eu tenho a sabedoria, eu tenho a instrução da sabedoria, eu tenho o discernimento, eu vou fazer aquilo que Deus preparou para eu fazer e eu vou ser abençoado. Amém.
É lindo esse aqui, né? O importante é o pastor falando e eu conferindo na Bíblia, você vê? Legal. O pastor está com a Bíblia na cabeça aí. O Mateus 4,4, né? A minha Bíblia diz assim: ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A versão da Bíblia American Standard, seria uma Bíblia em inglês, numa linguagem mais moderna, Certo. está escrito assim, traduzido está escrito assim: o homem não precisa tanto de pão, no sentido do alimento, quanto ele precisa da palavra de Deus. Olha só. E é interessante isso, quem nos acompanha aqui, toda essa temporada aqui há quase 19 anos, eu sempre me pautei pela palavra. Sempre, pastor, uma coisa que eu sempre... É o evangelho simples, porque tem aqueles que querem complicar o evangelho. E dificulta para o povo, né? E o povo entra nessa. Né? E o povo entra Nessa dificuldade, né? Fala um pouquinho sobre isso, por favor. Essa questão, ela acontece por uma razão muito simples. Da mesma maneira que você falou, que você sempre se pautou pela palavra, na simplicidade do que o evangelho manifesta, esses pastores, eles complicam porque eles saem fora da palavra. Se eu permanecer no trilho da palavra, Davi, no Salmo 119, no verso 125, ele diz assim, Senhor, pode conferir lá, pastor. Ele diz assim, dá-me inteligência para que eu aprenda os teus estatutos, os teus mandamentos. Então, eu preciso... Veja, eu gosto dessa expressão, dá-me inteligência. Eu preciso ter inteligência espiritual para entender a palavra de Deus, que é espiritual, porque Deus é espírito. Amém. Qual que é o versículo aí que você falou? 125, Salmo 119. 125, né? Vamos ver aqui. Sou teu servo, dá-me inteligência para entender os teus testemunhos. Ai, que coisa linda. Lindo, né? Sou teu servo, dá-me inteligência. Eu preciso entender a tua palavra. Cada crente precisa fazer isto. Se eu tenho a palavra, olha o que eu vou te dizer aqui agora. O que é a palavra de Deus? A palavra de Deus é nada mais, nada menos que o próprio Jesus Cristo. Amém. Apocalipse 19, 13 está escrito assim: ele virá montado no cavalo branco e o nome pelo qual ele se chama é a palavra de Deus. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículo 7. Porque 3 são os que dão testemunho no céu: o Pai, a palavra e o Espírito Santo, e esses 3 são um. João 1, e o verbo, que significa palavra, se fez carne. O verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, se referindo a Jesus. Então eu preciso me encher da palavra. Quando eu me encho da palavra, Jesus está crescendo dentro de mim. E se Jesus está crescendo dentro de mim, o maligno não tem poder contra a minha vida, o pecado será vencido e eu vou viver vitoriosamente, como Paulo disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém. Vendo aqui o Salmo 119, o verso 130. A exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. Simples. Eu ainda ontem conversava com o pastor Haroldo exatamente nesses termos. A pessoa mais simples tem a capacidade de entender o que Deus está falando se alguém explicar. Então, qual é a missão? Qual é a responsabilidade do pastor? Ensinar expositivamente o conteúdo da palavra de Deus para os fiéis. O problema é aquilo que eu te disse. Boa parte, infelizmente, acaba criando ideias próprias ou narrativas que não se coadunam com as escrituras, e aí o povo fica perdido mesmo. Não sei se é a palavra certa, mas eu tenho a impressão que é como se fosse um evangelho paralelo, né? Assim, distorcido, evidente, né? da palavra. Tanto é que uma das coisas que eu escrevi, porque eu faço publicações diárias no Instagram, na internet, eu escrevi exatamente isso.
se eu não tenho a minha vida, o meu pensamento, a minha mentalidade sendo esculpida, construída nos fundamentos da palavra, eu vou criar um evangelho próprio. E eu vou ter um Jesus para mim que não é o Jesus da Bíblia. Olha só. Pastor Haroldo, fala um pouco aí, pastor. Vou pegar um gancho também com Isso. uma instrução do apóstolo Paulo a Timóteo, na segunda carta a ele, diz assim no versículo 15: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem no que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Amém. O que a gente tem visto muitas vezes, pastor, é isso, que as pessoas estão preguiçosas no sentido de manejar a palavra de Deus. Estou vendo aqui a Bíblia do pastor Edson, a gente vê que é uma Bíblia que é manuseada, né? Tá surradinha, vai pra cá, tá surradinha, vai para lá, porque é necessário essa condição. Então a gente vê muitas vezes que as pessoas estão recebendo coisas na sua vida e não estão sendo como os bereanos que checavam todas as coisas, né? Então, trazendo a instrução, e nós temos nos debruçado bastante nessas instruções do apóstolo Paulo, especialmente a Timóteo, a gente vê aqui a necessidade, porque para frente a palavra narra que pessoas se desviaram da verdade porque não ouviram ou não se exercitaram em praticar, em ler a palavra santa do Senhor. Acho que esse é o grande ponto para nós hoje como igreja, fazer com que os nossos irmãos, nossas irmãs e nós mesmos venhamos a manusear mais a palavra de Deus, conhecer o que Deus tem preparado para nós, que é isso que vai nos fundamentar para os tempos que estão surgindo. Tá certo. Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo traz isso com uma ênfase muito grande. Na versão Almeida, Revista e Corrigida, ele usa o verbo conformar, não vos conformeis, ou seja, que significa, vocês não devem tomar a forma deste mundo, vocês não podem ser parecidos com este mundo. E aí ele usa um outro verbo, transformai-vos, pela renovação da mente. A maneira de nós renovarmos a nossa mentalidade é quando nós introduzimos aqui a palavra de Deus. Amém. Inclusive tem um texto aqui que eu estava observando, eu sempre observo ele, Isaías 26, ele fala algo assim sobre, quer ver só? Isaías 26. Você já sabe, você tá com a Bíblia na cabeça, hein? Chego lá um dia. Então na mesma visão. Glória a Deus. Está escrito aqui, ó, tu conservarás, isso na Bíblia, tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Fala um pouco isso, nossa, isso é maravilha. Na verdade, assim, olha, eu tenho me exercitado muito no sentido de inculcar em mim a palavra de Deus. Mas não é apenas no aspecto da memorização, mas é no aspecto do valor, do princípio, do significado e aquilo que ela produz. Por exemplo, lá em Isaías 55:11 está escrito que a minha palavra não vai voltar vazia. Então, é esta realidade da promessa de Deus que nós precisamos experimentar. Se eu colocar em prática a palavra, se eu vivenciar a palavra, se eu exercitar a palavra, eu vou ser abençoado pela palavra, porque essa palavra provém de Deus. Amém. Então, olha aqui o que Davi vai dizer. Davi vai falar no Salmo 119, a partir do verso 97, Davi é como se ele estivesse expressando uma sensação de quem está profundamente apaixonado. Porque no verso 97, o verso 97 começa com uma exclamação. Quanto amo a tua lei. E aí ele continua. É a minha meditação em todo o dia. Ou seja, Davi está dizendo para nós
que antes dele fazer todas essas suas atividades, a primeira coisa que ele faz é se alimentar da palavra de Deus. E aí, olha que legal, no verso 98 ele vai dizer assim: eu tenho mais sabedoria do que os meus inimigos. Verso 99, tenho mais sabedoria do que os meus mestres. Verso 100, tenho mais sabedoria do que os anciãos, os idosos. Por quê? Porque eu tenho a tua palavra. Olha que lindo. Isso aqui é bom para nós refletirmos, o ouvinte refletir, justamente isso. A importância também de você ler as Escrituras. Como eu sempre fui e vou continuar sendo um motivador, um encorajador para as pessoas lerem as Escrituras, né? Isso eu sempre pautei isso. Aliás, há uns meses atrás alguém disse: nossa, pastor, eu te admiro você encorajar o povo a ler a Bíblia. Quer dizer, para uma pessoa admirar, esse sinal que não tem muita gente que faz isso, né? Falou tudo. É ou não? Falou tudo. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 12432-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida.